Imagine que existe uma Bíblia que não se assemelha à que você conhece, mas que guarda segredos sobre algumas das revelações mais incríveis da história do cristianismo, verdades tão profundas que permaneceram escondidas por séculos. Esta Bíblia não é a habitual, com 66 livros, que você encontra na maioria das tradições cristãs. Na verdade, ela contém 88 livros, incluindo textos que foram proibidos, reprimidos e considerados perigosos pelos líderes cristãos primitivos. Mas por que isso acontece? E se eu lhe dissesse que, dentro desses textos banidos, estão segredos sobre anjos caídos, os nefilins e profecias que falam sobre o fim do mundo de maneiras que você nunca imaginou? E se esses livros revelassem um conhecimento oculto sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal, detalhando hierarquias celestiais e o papel de anjos e demônios na formação do destino da humanidade? Hoje, vamos explorar os livros ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope, que inclui escritos repletos de mistérios que foram esquecidos pela maior parte do mundo cristão ao longo dos séculos. Mas por que esses livros foram excluídos? O que havia neles que deixava os líderes da Igreja Ocidental tão desconfortáveis a ponto de excluí-los da Bíblia que conhecemos hoje? Fique comigo, pois ao final deste vídeo, você compreenderá as verdadeiras razões pelas quais esses textos foram considerados perigosos e as revelações impressionantes que contêm, que podem transformar a sua visão sobre toda a Bíblia. Comecemos com isso. Enquanto a maioria dos cristãos conhece a Bíblia padrão cristão ou a Bíblia King James, que possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui notáveis 88 livros. Isso mesmo, 22 livros a mais. E não se tratam apenas de notas ou comentários adicionais. São textos sagrados integralmente reconhecidos que um dia foram reverenciados, mas que posteriormente foram excluídos do cristianismo mainstream. Alguns desses escritos faziam parte da tradição judaica e cristã primitiva, sendo utilizados por comunidades durante séculos. Eles contêm profecias, visões cósmicas e narrativas do mundo antigo que você não encontrará em nenhum outro lugar. No entanto, esses eram textos que os concílios da Igreja primitiva, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325 d.C., consideraram muito polêmicos, místicos demais ou muito ligados às tradições judaicas. A ligação da Etiópia com a Bíblia é mais profunda do que você imagina. Antes da colonização europeia, muito antes do cristianismo se espalhar pelo Império Romano, o antigo reino da Etiópia já havia desenvolvido uma tradição espiritual diretamente conectada à Bíblia. As raízes do cristianismo etíope remontam ao século IV, quando o reino de Axum adotou o cristianismo como religião oficial. De fato, a Etiópia foi uma das primeiras nações do mundo a adotar o cristianismo, séculos antes de muitos países ocidentais. Desde então, a Bíblia, escrita em Ge'ez, uma língua antiga da Etiópia, tornou-se central na vida religiosa do país. Entretanto, a conexão da Etiópia com a história bíblica provavelmente vai ainda mais além do cristianismo. Segundo tradições antigas etíopes, essa ligação começa com a rainha de Sabá, que viajou da Etiópia para conhecer o rei Salomão em Jerusalém por volta do século X a.C. Essa visita é mencionada de forma breve na Bíblia Ocidental, mas a tradição etíope amplia a narrativa. A Bíblia etíope conta que a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik II, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. E aqui fica ainda mais intrigante. Menelik é dito ter trazido a Arca da Aliança, que continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, de volta à Etiópia. Para os etíopes, isso não foi apenas um acontecimento histórico, mas uma missão divina. Segundo sua tradição, a Etiópia foi escolhida por Deus para ser a guardiã da Arca da Aliança, ligando diretamente seu destino espiritual à história sagrada de Israel. Diante de uma conexão tão profunda com a lei bíblica, não é surpreendente que a Etiópia se tornasse um bastião espiritual, uma nação que não apenas abraçou o cristianismo cedo, mas também se tornou a guardiã de textos antigos que outras tradições cristãs eventualmente rejeitaram. Enquanto a Etiópia se mantinha afastada da influência ocidental, preservou esses livros sagrados em sua Bíblia ortodoxa. Esses textos permaneceram parte da vida religiosa etíope por séculos, mesmo quando foram gradualmente excluídos do cânon cristão ocidental. Mas isso nos leva à pergunta: por que esses livros foram excluídos da Bíblia padrão? As razões são tão complexas quanto fascinantes. Alguns desses textos foram banidos porque continham ideias consideradas místicas demais ou especulativas. Livros como o livro de Enoque descrevem seres celestiais, anjos caídos e os nefilins. Existem seres gigantes misteriosos que são a mistura de humanos e anjos. Essas visões apocalípticas exploram os segredos do céu e do inferno, as origens do pecado e o julgamento final de Deus, que foram considerados muito perigosos para a igreja primitiva. Alguns textos, como Jubileus e Macabeus, falam sobre seguir rigorosamente as leis judaicas,
como o sábado e a circuncisão. Naquela época, a igreja cristã estava tentando se distanciar do judaísmo, e esses textos eram vistos como uma ameaça à nova identidade do cristianismo. Além disso, havia medo de que esses livros pudessem causar confusão sobre as crenças fundamentais da fé, como o papel dos anjos e a vida após a morte. Mais tarde, durante a era colonial, a Bíblia Ortodoxa Etíope se tornou um alvo, especialmente por potências europeias como a Itália. Elas viam essa Bíblia como uma ameaça ao controle que queriam exercer sobre a Etiópia. O conteúdo único da Bíblia, que conectava a Etiópia a Israel e ao cristianismo primitivo, representava resistência ao domínio europeu. Para controlar melhor a situação, essas potências tentaram minimizar a importância da Bíblia etíope e impor suas próprias visões religiosas. Então, quais segredos esses livros banidos contêm? Por que os líderes da Igreja Ocidental tinham tanto medo deles? É possível que esses textos antigos revelassem profecias, descrições de seres celestiais e detalhes sobre o fim do mundo que poderiam ser muito poderosos para ignorar. Essa é uma história profunda da Bíblia. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e compartilhar com quem estiver interessado em descobrir os segredos ocultos da Bíblia. Para entender por que a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui tantos livros que foram excluídos da Bíblia cristã comum, precisamos olhar para a história única da Etiópia. Começando no século IV d.C., quando muitas partes do mundo ainda não tinham adotado o cristianismo, o reino de Axum, que está na atual Etiópia, foi um dos primeiros países a tornar o cristianismo sua religião oficial. Isso ajudou a definir a Etiópia como uma nação cristã e a tornou uma das mais antigas tradições cristãs contínuas do mundo. Como isso aconteceu? A história etíope antiga diz que o cristianismo se espalhou na Etiópia não através de missionários europeus, mas sim através do apóstolo Filipe e a conversão de um eunuco etíope, conforme está escrito em Atos 8, 26-40. Esse oficial etíope, batizado por Filipe, trouxe a fé cristã de volta para sua terra, iniciando a tradição cristã etíope. Com o tempo, essa pequena comunidade cresceu e se tornou a religião do Estado no reino de Axum. Através da Igreja Copta de Alexandria, o cristianismo se estabeleceu na Etiópia, levando a tradução da Bíblia para o ge'ez, a língua antiga do país. Assim, quando o cristianismo se espalhou pela região, a Bíblia etíope incluía mais do que os 66 livros que conhecemos hoje. A história única da Etiópia permitiu que tivesse acesso a uma ampla gama de textos judaicos e cristãos primitivos, muitos dos quais foram posteriormente descartados ou banidos pela Igreja Ocidental. Esses livros eram vistos como muito místicos, muito controversos ou muito ligados às tradições judaicas. No entanto, a Etiópia manteve esses textos sagrados como parte de seu patrimônio espiritual. Essa adoção precoce do cristianismo também ajudou a Etiópia a manter sua independência espiritual em relação ao restante do mundo cristão, enquanto o Império Romano e a Igreja Ocidental trabalhavam para solidificar um único cânone bíblico. A Etiópia permaneceu à margem desses debates, livre para preservar suas tradições e textos antigos. Como resultado, a Bíblia Ortodoxa Etíope contém não apenas os livros familiares do Antigo e do Novo Testamentos, mas também textos adicionais que oferecem profundas percepções sobre a teologia judaica e cristã primitiva. No entanto, a conexão da Etiópia com a história bíblica vai ainda mais longe, remontando a 1000 anos antes de Cristo. De acordo com a tradição etíope, as raízes dessa conexão bíblica começam com uma mulher notável, a rainha de Sabá. Essa poderosa rainha é mencionada brevemente na Bíblia Ocidental em 1 Reis 10, 1:13 e 2 Crônicas 9. Segundo esses relatos, ela viajou da distante terra de Sabá, considerada pelos etíopes como a atual Etiópia e o Iêmen, para encontrar o grande rei Salomão em Jerusalém. Mas, enquanto a Bíblia Ocidental nos dá apenas um vislumbre de sua visita, a Bíblia etíope conta uma história muito mais rica. De acordo com o Quebra-Nagast, um antigo texto etíope que forma a base da identidade nacional e espiritual da Etiópia, a rainha de Sabá, conhecida na Etiópia como Maqueda, e o rei Salomão tiveram um filho chamado Menelik, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. O que torna essa história ainda mais extraordinária é a alegação de que, quando Menelik cresceu, ele visitou seu pai Salomão em Jerusalém. Ao retornar à Etiópia, disse que ele trouxe consigo um dos artefatos mais importantes de toda a história bíblica, a Arca da Aliança. Isso mesmo, segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança, o cofre sagrado que continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, foi mantida na Etiópia por séculos. Essa conexão profunda e duradoura com a história sagrada de Israel moldou o cristianismo etíope de maneiras profundas. Para os etíopes, a Arca da Aliança representa uma missão divina que liga a Etiópia diretamente ao povo escolhido de Deus, Israel. A Etiópia se vê não como uma nação periférica, mas como um ator central no plano de Deus para o mundo,
uma nação escolhida para proteger a arca e preservar as antigas verdades da Bíblia. Enquanto o cristianismo ocidental estava ocupado moldando e restringindo o cânone bíblico, a Etiópia estava salvaguardando a totalidade dos primeiros textos cristãos e judaicos. E devido ao isolamento relativo da Etiópia em relação à Europa, ela conseguiu resistir às pressões para se conformar às decisões do Concílio de Nicéia sobre o cânone. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi um momento pivotal para o cristianismo no Império Romano. Foi aqui que líderes da Igreja se reuniram para solidificar a doutrina cristã e, eventualmente, decidir quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam deixados de fora. A Igreja Ocidental começou a moldar uma Bíblia que foi despojada de textos considerados muito judaicos, muito místicos ou muito especulativos, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os Macabeus, que foram vistos como problemáticos por várias razões. No entanto, a Etiópia foi em grande parte não afetada por essas decisões, permanecendo conectada às suas raízes cristãs coptas, o que lhe permitiu manter uma gama muito mais ampla de textos bíblicos. É por isso que a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui não apenas os 66 livros encontrados na Bíblia cristã padrão, mas também 22 livros adicionais que foram eventualmente banidos ou excluídos do cânone ocidental. Fortaleza espiritual. Um espaço onde tradições ancestrais podiam ser preservadas sem a influência das doutrinas da Europa Ocidental. Isso explica por que a Bíblia Ortodoxa Etíope se distingue das Bíblias utilizadas pela maior parte do mundo cristão contemporâneo. Ela representa um testemunho vivo de uma tradição cristã que permaneceu ancorada nos primórdios da fé, intocada por muitos debates teológicos e conflitos políticos que moldaram a Bíblia Ocidental. O fato de a Bíblia Ortodoxa Etíope ainda incluir textos considerados banidos não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma lembrança de que houve diversas interpretações sobre o que deveria ser parte da Bíblia, e que muitos textos descartados pela Igreja Ocidental ainda possuem um profundo significado espiritual. Por exemplo, o livro de Enoque apresenta uma descrição detalhada dos anjos caídos, suas interações com os humanos e seu eventual julgamento. Esse texto influenciou o pensamento cristão primitivo sobre a natureza do mal e os eventos finais. O livro dos Jubileus, por sua vez, oferece uma visão judaica da história bíblica, trazendo novas perspectivas sobre a vida dos patriarcas e a importância dos seres angélicos na orientação da humanidade. Esses textos proporcionam um vislumbre de uma parte esquecida da história cristã, de uma época em que a teologia ainda estava sendo moldada e os limites da ortodoxia eram debatidos. Para a Etiópia, esses livros nunca foram banidos. Sempre fizeram parte da vida religiosa e foram tratados com a mesma reverência que os textos mais conhecidos do Antigo e Novo Testamentos. Mas por que esses livros foram excluídos? O que havia neles que levou a Igreja Ocidental a considerá-los inadequados para a Bíblia? As razões são complexas e fascinantes, envolvendo não apenas questões teológicas, mas também conflitos políticos e culturais. Nesta sessão, exploraremos as verdadeiras razões pelas quais esses livros foram deixados de lado pelos primeiros líderes cristãos e por que a Etiópia optou por mantê-los. Uma das principais razões para a exclusão desses textos está relacionada ao seu conteúdo místico, a natureza profundamente espiritual e muitas vezes especulativa de seus ensinamentos. Vários dos textos banidos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, abordam temas considerados esotéricos, enfatizando o reino celestial, a hierarquia dos anjos e as interações entre seres divinos e a humanidade. No livro de Enoque, por exemplo, encontramos uma narrativa vívida sobre os vigilantes, um grupo de anjos caídos que desceram à terra, interagiram com os humanos e provocaram corrupção generalizada através de seus descendentes, os Nefilins. Esses anjos não apenas se rebelaram contra Deus, mas também compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, incluindo segredos de guerra, magia e astrologia. Essas narrativas distanciam-se da mensagem mais direta de salvação que predomina na Bíblia Ocidental. A Igreja Ocidental, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325, via esses ensinamentos especulativos com desconfiança. Eram considerados distrações dos princípios centrais da fé cristã, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os líderes cristãos primitivos temiam que um foco excessivo em anjos, batalhas cósmicas e o apocalipse pudesse confundir os fiéis ou levá-los a interpretações místicas das Escrituras, desviando a atenção da mensagem de salvação. Essa ênfase na teologia especulativa levou a Igreja Ocidental a excluir livros como o livro de Enoque, que uma vez foi amplamente lido nas comunidades cristãs iniciais, especialmente entre os essênios, uma seita judaica que muitos estudiosos acreditam ter influenciado o pensamento cristão primitivo. Embora livros como o de Enoque fornecessem insights detalhados sobre reinos espirituais e a queda dos anjos, as igrejas católica romana e ortodoxa oriental eventualmente concluíram que esses textos ofereciam especulações excessivas sobre o mundo invisível. Em contraste,
A Etiópia não via esses textos como distrações, mas como partes essenciais para entender a batalha espiritual entre o bem e o mal. O cristianismo etíope abraçou os elementos místicos contidos nesses escritos. Compreendendo que eles iluminam o reino celestial e os mistérios da criação divina, outra razão significativa pela qual muitos desses livros foram proibidos é a sua estreita relação com as tradições judaicas. Obras como o Livro dos Jubileus e os Macabeus destacam a rigorosa observância das leis judaicas, como o sabá, a circuncisão e as normas alimentares. Esses textos foram elaborados em um período em que o judaísmo ainda não estava totalmente separado do que viria a ser o cristianismo, refletindo uma perspectiva que valoriza muito o cumprimento da lei mosaica. Por exemplo, o Livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis, reconta a história bíblica desde a criação até a entrega da lei no Monte Sinai, mas vai além das narrativas familiares encontradas em Gênesis e Êxodo. Os Jubileus enfatiza a importância das festividades judaicas, do sabá e da pureza ritual, deixando claro que essas leis devem ser seguidas para sempre. Ele também introduz um calendário solar, com um ano de 364 dias, que afirma ser o sistema original que Deus estabeleceu para o povo judeu, em contraste com o calendário lunar que foi adotado mais tarde. À medida que o cristianismo primitivo se desenvolveu, ele buscou se distanciar do judaísmo. O movimento cristão desejava abrir-se aos gentios, o que implicava em se afastar da observância rigorosa dos costumes e leis judaicas. O apóstolo Paulo, por exemplo, defendeu a liberdade em relação à lei, afirmando que a salvação vinha pela fé em Cristo, em vez de pela obediência à lei mosaica. Com o crescimento da Igreja Ocidental, livros que enfatizavam as leis judaicas, como os Jubileus e os Macabeus, eram considerados relíquias desnecessárias do passado. A Etiópia, por outro lado, manteve uma ligação muito mais forte com o judaísmo. A Igreja Ortodoxa Etíope reivindica sua linhagem desde o rei Salomão, por meio de Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá. Por causa disso, a tradição cristã etíope sempre esteve profundamente enraizada em práticas judaicas e não vê necessidade de se distanciar delas. Assim, esses textos permaneceram na Bíblia Ortodoxa Etíope, oferecendo aos etíopes uma rica herança que integra tanto a lei do Antigo Testamento quanto a salvação cristã. De fato, os Macabeus são especialmente venerados na Etiópia, enquanto a maior parte do cristianismo ocidental relegou esses textos à categoria apócrifa. A Etiópia continuou a utilizá-los como lembretes significativos da resistência judaica, da fidelidade à lei de Deus e da intervenção divina em tempos de perseguição. Os Macabeus foram celebrados como heróis que defenderam a fé judaica contra a eliminação por governantes estrangeiros, e sua história continua a ser uma grande fonte de inspiração para os cristãos etíopes hoje. Outra razão importante para a proibição desses livros foi que eram considerados uma ameaça à ortodoxia cristã. A igreja primitiva estava em um período de transformação e consolidação, e era essencial estabelecer uma doutrina unificada que mantivesse a fé coesa enquanto o cristianismo se espalhava pelo Império Romano. Diferentes seitas e interpretações começaram a surgir, algumas das quais eram vistas como heréticas pela Igreja Ortodoxa em formação. Muitos dos livros incluídos na Bíblia Ortodoxa Etíope apresentam visões teológicas alternativas que a Igreja Ocidental temia que pudessem confundir ou dividir as comunidades cristãs iniciais. Por exemplo, alguns desses textos oferecem interpretações distintas sobre a vida após a morte, o julgamento divino e o papel dos anjos. O livro de Enoque, por exemplo, discute detalhadamente os vigilantes, os anjos caídos e os nefilim, conceitos que eram considerados excessivamente especulativos para a nova doutrina cristã. Os líderes da igreja primitiva desejavam garantir que o foco permanecesse na mensagem de salvação de Cristo, não em o que viam como especulações sobre anjos e realidades celestiais. O objetivo era criar uma fé unificada que fosse consistente em todas as comunidades cristãs, e isso significava excluir textos que oferecessem narrativas alternativas ou que colocassem ênfase excessiva no mundo espiritual invisível. Por isso, os conselhos de Nicéia e outras reuniões eclesiásticas foram tão significativos. Eles ajudaram a solidificar um cânon cristão que visava orientar os fiéis em uma compreensão clara do papel de Cristo na história da salvação. Ao fazer isso, excluíram obras que investigavam os mistérios espirituais do universo, concentrando-se, em vez disso, nos ensinamentos mais imediatos do Evangelho. No entanto, a Etiópia não considerava esses livros uma ameaça à ortodoxia. Pelo contrário, a igreja etíope acreditava que esses textos aprofundavam a compreensão do plano cósmico de Deus, oferecendo insights sobre o reino dos anjos, o julgamento dos anjos caídos e os eventos dos últimos tempos. Para a Etiópia, esses escritos nunca foram vistos como meras distrações especulativas, mas como complementares aos ensinamentos do Novo Testamento, proporcionando uma visão mais abrangente da luta cósmica entre o bem e o mal.
Ademais, não podemos ignorar a influência do colonialismo na marginalização da Bíblia Ortodoxa Etíope durante a era colonial, especialmente durante a invasão italiana no final do século XIX e início do século XX. A Igreja Ortodoxa Etíope e seus textos sagrados foram considerados obstáculos ao domínio europeu. A independência espiritual da Etiópia e sua ligação com tradições cristãs antigas representavam uma forma de resistência. A Etiópia não era uma colônia passiva, aguardando ser civilizada por missionários europeus. Era uma nação cristã com tradições únicas e ancestrais que precediam grande parte da história cristã europeia. A Bíblia Ortodoxa Etíope era vista como um símbolo de resistência, pois a conectava diretamente a Israel e à Igreja cristã primitiva, uma ligação que era espiritualmente significativa e politicamente incômoda para os colonizadores europeus. Ao marginalizar ou proibir a Bíblia etíope, as forças coloniais buscavam enfraquecer a identidade espiritual da Etiópia e impor visões religiosas ocidentais. Assim como a resistência física da Etiópia ao colonialismo a tornou um símbolo da independência africana, sua resistência religiosa, por meio da preservação de sua Bíblia ortodoxa, a tornou uma fortaleza espiritual. A Bíblia etíope, repleta de livros banidos e textos adicionais, era considerada uma ameaça à ordem religiosa ocidental, desafiando a dominação do catolicismo e do protestantismo. Você acredita que as forças coloniais se sentiam ameaçadas pela independência espiritual da Etiópia? Compartilhe suas reflexões sobre como isso influenciou a supressão da Bíblia Ortodoxa Etíope. Agora que examinamos as razões pelas quais esses livros foram banidos, é hora de explorar os segredos que eles contêm. Cada um dos textos da Bíblia Ortodoxa Etíope oferece revelações profundas sobre reinos espirituais, história antiga e o plano divino de Deus. Vamos nos aprofundar nesses livros banidos e descobrir o que eles revelam sobre o mundo invisível, profecias e até o fim dos tempos. Você verá por que a Etiópia os preservou e por que são mais relevantes agora do que nunca. Um dos mais conhecidos entre os livros banidos, o livro de Enoque, nos leva a uma exploração profunda da ordem cósmica e dos reinos celestiais. Porém, não se trata de uma simples narrativa sobre anjos e demônios. Este livro nos fornece uma análise detalhada da rebelião dos anjos, suas interações com a humanidade e seu eventual julgamento. A primeira parte de Enoque, chamada Livro dos Vigilantes, inicia-se com uma revelação impactante. 200 anjos conhecidos como os Vigilantes foram enviados por Deus para observar a humanidade. No entanto, eles caíram em desgraça ao se enamorarem de mulheres humanas. Esses anjos, liderados por Senjasa, desafiaram a ordem divina e desceram à terra, onde tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins, uma raça de gigantes descrita como violenta, corrupta e destrutiva. O que torna essa narrativa tão impactante é que esses anjos caídos não apenas infringiram as leis de Deus, mas também transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. Eles ensinaram aos humanos segredos sobre guerra, feitiçaria, cosmética e astrologia, considerados corrupções da ordem natural de Deus. Esse conhecimento, originado dos anjos caídos, gerou caos na terra, e os Nefilins, a prole violenta de anjos e humanos, contribuíram para a degradação moral do mundo. Sua violência e maldade eram tão intensas que Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar a terra de sua influência. Mas antes do dilúvio, sob a dinastia Ptolomaica no Egito, é fascinante notar que a Bíblia Ortodoxa Etíope contém não apenas 2, mas 3 livros de Macabeus, cada um oferecendo uma visão única sobre a fé em tempos de perseguição. O primeiro livro dos Macabeus narra a revolta dos Macabeus, um dos eventos mais emblemáticos da história judaica, que ocorreu em 167 a.C., quando o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio tentou forçar os judeus a renunciarem sua religião e adotarem os costumes helenísticos. Em resposta, Judas Macabeu liderou uma guerra de guerrilha contra o Império Seleucida, recuperando milagrosamente o templo em Jerusalém e restaurando o culto judaico. Essa vitória é celebrada até hoje no Festival de Hanukkah, que recorda a queima milagrosa do óleo por 8 dias durante a rededicação do templo. O segundo livro dos Macabeus foca nos mártires, aqueles que sacrificaram suas vidas em vez de renunciar à sua fé em Deus. A história mais tocante é a dos 7 irmãos e sua mãe, que foram torturados por se recusarem a comer carne de porco, em desobediência à lei judaica. Um a um, enfrentaram mortes horríveis, mas cada irmão afirmou sua fé na ressurreição, confiando que seriam recompensados na eternidade. Este livro também narra visões de anjos e intervenções divinas nas batalhas dos Macabeus, reforçando a crença de que suas vitórias eram fruto da intervenção divina. O terceiro livro dos Macabeus nos transporta ao Egito, onde os judeus enfrentaram perseguições sob Ptolomeu IV. O momento mais dramático ocorre quando Ptolomeu ordena que os judeus sejam esmagados por elefantes bêbados. Mas, em um desdobramento milagroso, os elefantes atacam os egípcios, salvando os judeus de uma morte certa.
A Ascensão de Isaías é um dos textos mais místicos e apocalípticos da Bíblia Ortodoxa Etíope. Narra a jornada visionária do profeta Isaías pelos 7 céus, onde testemunha a batalha cósmica entre o bem e o mal e recebe uma profecia sobre a descida do Messias à Terra. Isaías é guiado por um anjo por cada um dos 7 céus, onde encontra diferentes hierarquias de anjos, incluindo os caídos, e finalmente chega ao 7º céu, onde vê o trono de Deus. A descrição dos serafins, querubins e outros seres celestiais fornece um dos relatos mais detalhados da hierarquia celestial na literatura cristã primitiva. O clímax da visão de Isaías é a descida do Messias. Ele observa o Filho de Deus descer do 7º céu, assumir a forma humana, viver uma vida modesta e, por fim, sofrer a morte nas mãos das forças de Satanás. No entanto, a visão não termina aí. Isaías vê a vitória do Messias sobre Satanás, sua ressurreição e seu retorno ao céu, onde é exaltado como governante de tudo. Por fim, voltamos ao livro de Baruque e à carta de Jeremias. Esses 2 textos foram escritos durante o exílio babilônico, oferecendo reflexões profundas sobre pecado, arrependimento e as consequências da idolatria. Em Baruque, encontramos um lamento pela destruição de Jerusalém, acompanhado de uma confissão sincera dos pecados. O texto destaca que o exílio não foi apenas um desastre político, mas o resultado da desobediência de Israel a Deus. Contudo, Baruque também traz uma mensagem de esperança. Se o povo se arrepender e retornar a Deus, será restaurado. A carta de Jeremias apresenta um alerta contundente contra a idolatria. Jeremias zomba dos deuses pagãos da Babilônia, destacando sua impotência e falta de vida. Ele exorta os exilados a permanecerem fiéis ao único Deus verdadeiro, que pode libertá-los do seu sofrimento. Ao analisarmos a profundidade dos livros na Bíblia Ortodoxa Etíope, fica claro que esses textos oferecem muito mais do que histórias antigas. Eles contêm profecias, insights espirituais e advertências que ressoam tanto nas comunidades judaicas e cristãs primitivas quanto na sociedade atual. De fato, muitos dos temas presentes nesses livros dialogam diretamente com o mundo moderno e podem até apresentar chaves para a compreensão de eventos proféticos futuros. A Bíblia Ortodoxa Etíope é uma análise profunda do reino angelical e da luta espiritual constante entre o bem e o mal. Obras como o livro de Enoque, a Ascensão de Isaías e os Jubileus fornecem descrições ricas sobre hierarquias angelicais, anjos caídos e suas influências no mundo. Mas por que isso é significativo nos dias de hoje? De diversas maneiras, a luta entre o bem e o mal continua. A noção de batalha espiritual, com anjos e demônios afetando eventos humanos, permanece um tema central na teologia cristã. Embora esses livros excluídos possam parecer estranhos ou excessivamente especulativos para alguns, eles iluminam forças ocultas que ainda operam em nosso mundo contemporâneo. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os governantes, as autoridades, as forças deste mundo sombrio e os espíritos malignos nas regiões celestiais. Poderia ser que a narrativa do livro de Enoque sobre os vigilantes, sua rebelião e a corrupção que espalharam entre a humanidade ainda seja relevante hoje. Esses textos podem nos oferecer uma compreensão mais profunda da batalha espiritual que ocorre ao nosso redor, até mesmo neste momento. Vários livros excluídos da Bíblia Ortodoxa Etíope contêm profecias sobre os tempos finais, e essas profecias parecem apresentar pistas que se conectam tanto à escatologia bíblica quanto aos eventos atuais. No livro de Enoque, encontramos visões detalhadas do juízo vindouro, onde tanto humanos quanto anjos caídos enfrentarão seu julgamento final. A imagem do Filho do Homem realizando o julgamento divino sobre os ímpios pinta um quadro claro do papel messiânico que Jesus cumpriria mais tarde no Novo Testamento. Contudo, as profecias de Enoque não param por aí. Incluem visões sobre a batalha final entre o bem e o mal, a destruição das forças malignas e a restauração da justiça na terra. De maneira similar, a Ascensão de Isaías apresenta uma visão dramática da jornada do Messias dos reinos celestiais à terra, onde ele confronta Satanás e finalmente triunfa sobre ele. Essas visões falam de um conflito cósmico que não está restrito ao tempo, mas que ainda se desenrola diante de nós. No mundo atual, onde observamos conflitos globais sem precedentes, desastres naturais e agitação espiritual, muitos se questionam: estamos vivendo nos tempos finais? Poderiam as profecias contidas nesses livros banidos estar nos orientando para os eventos finais da história humana? Muitos estudiosos acreditam que estamos em uma era em que as profecias bíblicas estão se concretizando, e os textos que exploramos podem oferecer entendimentos adicionais sobre o que está por vir. Ao analisarmos os eventos atuais, guerras, terremotos, pragas, muitos se alinham com as descrições presentes nas visões de Enoque sobre os tempos finais. Outro tema importante nesses livros excluídos, especialmente no livro dos Jubileus, é a ênfase na fidelidade à lei de Deus.
Enquanto a Igreja Ocidental se distanciou das leis judaicas que eram fundamentais para o cristianismo primitivo, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve uma conexão próxima com essas tradições ancestrais. As leis do sábado, as práticas alimentares e até mesmo o calendário solar, conforme descritos nos jubileus, refletem um forte compromisso em manter os mandamentos de Deus em sua forma mais pura. Para os crentes contemporâneos, esses textos levantam questões importantes. Estamos vivendo de acordo com as leis de Deus? Nos afastamos demasiado dos princípios que foram dados à humanidade desde o início? E o que significaria retornar a essas práticas? Os jubileus afirmam que as leis dadas a Adão, Noé e Abraão não eram temporárias, mas deveriam ser observadas eternamente. Isso provoca a questão: os cristãos de hoje deveriam seguir os mesmos mandamentos que foram entregues aos patriarcas? O cristianismo moderno perdeu algo ao se afastar da estrita observância da lei de Deus? Por fim, vamos considerar o significado da preservação desses livros na Etiópia. Como vimos, a Bíblia Ortodoxa Etíope é um tesouro espiritual que contém muitos textos que foram excluídos pelo cristianismo ocidental. No entanto, o papel da Etiópia na preservação desses textos vai além da tradição religiosa. Representa um ato de resistência espiritual contra as forças que tentaram eliminar essas verdades antigas. Durante o período colonial, quando potências europeias tentaram impor sua dominação religiosa e política sobre a África, a Igreja Ortodoxa Etíope tornou-se um símbolo de resistência. A preservação desses textos sagrados não foi apenas uma demonstração de devoção religiosa, mas uma afirmação de independência. A Etiópia manteve as verdades antigas da Bíblia, mesmo quando o restante do mundo cristão as abandonou. Isso sugere que a Bíblia Ortodoxa Etíope pode conter insights destinados a serem preservados para este momento da história. À medida que o mundo enfrenta desafios sem precedentes, talvez seja o momento de trazer à luz esses textos ocultos. Fizemos uma análise aprofundada dos livros excluídos da Bíblia Ortodoxa Etíope, desde as visões místicas de Enoque até as profecias de Isaías e a heroica resistência dos Macabeus. Cada um desses livros contém segredos e revelações que desafiam nossa compreensão da Bíblia e da história cristã. Porém, esses textos podem ser mais do que relíquias do passado. Podem conter as chaves para entendermos o futuro enquanto enfrentamos um mundo repleto de incertezas, inquietação espiritual e crescente conflito global. Vale a pena perguntar: estaremos perdendo algo? Esses livros banidos podem nos ajudar a compreender as batalhas espirituais que ocorrem ao nosso redor? Poderiam oferecer insights sobre os tempos finais e o plano supremo de Deus para o mundo? Obrigado por assistir às profundas histórias da Bíblia. Se esta análise da Bíblia Ortodoxa Etíope abriu seus olhos para novas possibilidades, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas.